Kaká, vamos fazer o balanço, então, desse campeonato mundial? As seleções, eu vou te perguntar sobre as seleções que vou começar com decepcionaram. Vamos começar com a parte ruim da história. Eu já imagino que a primeira colocada seja Estados Unidos, é isso? Estados Unidos, porque é campeão olímpico, né? Não dá para a gente. Ah, mas teve time pior. Teve. Mas o que os Estados Unidos jogaram nesse Mundial, a gente não esperava. A gente não esperava. Foi um time muito frágil, muito frágil. Se o Japão tivesse enfrentado os Estados Unidos nas quartas de final, era o Japão que estava na semifinal, e não os Estados Unidos. Tiveram muita dificuldade para jogar durante todo o campeonato. Todo o campeonato. Até os jogos fáceis, eles tiveram sets complicados. E um time que, na minha opinião, só teve uma jogadora que manteve mais ou menos o mesmo padrão, que foi a Washington. As outras oscilaram demais. A Robinson, né? Eu não gosto quando a mulher bota o sobrenome do marido, né? Constrói toda uma trajetória como ela e vai lá, casa, botar o nome. Não faz o menor sentido. Pô, vamos dar um curso de marketing pessoal para essas atletas. E sabe o que é pior, Kaká? É a maior fofoca do vôlei, né? Porque quando ela tira o nome, você já sabe que ela se separou. Lembra da Goncharova jogando com Obi Moshaeva na camisa em Londres? Aí, depois de meses, vira de novo Goncharova, se separou. E até jogadoras excepcionais, né? Coloca os dois, tudo bem, respeito, mas, pô, tirar o seu e botar o do marido, depois de construir toda a carreira. Então, a Robinson, que eu vou continuar chamando ela de Robinson, ela teve bons e maus momentos, fez partidas em que não se esperava dela ser o que ela foi lá para o Mundial para ser, né? Uma ponteira definidora, mas, de repente, viu que precisava. E, para mim, a decepção maior também ficou no banco, né? Eu tenho um respeito, uma admiração enorme pelo Kirali. E ele foi totalmente ausente. Ele não deu uma instrução. E olha que eu vi bastante jogo. Eu não vi nenhuma instrução realmente pertinente ao jogo, né? Como você fala assim, olha, eles estão marcando, começaram a marcar para cá, estão fazendo o saque assim, precisamos mudar, precisamos... A disputa do bronze, eu fiquei impressionado com o último tempo que ele pediu. O time perdido, ele juntou o time, botou a mão no meio e falou, vamos. Falei, cara, o que é isso? O cara está disputando o bronze do Mundial, o último tempo que ele pede no campeonato, e virou as costas e o assistente ficou falando. E deu para ver ali que todo mundo estava falando assim, escuta, e aí, o que mais que você vai falar? Né? Então, eu acho que foi a maior decepção, sim, Vanessa. Não tem como... Teve também a semifinal, né? Os Estados Unidos, a Sérvia estava ganhando dos Estados Unidos de 21-19, ele perde o tempo, que era o momento de ele falar com a equipe, mostrar ali, de repente, fazer uma marcação de bola, e ele deixa a responsabilidade toda nas costas da líbero, da ex-líbero, da Tamashiro. Me ajuda, Kaká. Tamashiro, né? Não é esse nome. Daqui a pouquinho os Golden Setters vão nos lembrar aqui. Macaco Zog do amor. Pior que a gente fica se perguntando quem é Cookie exatamente. Não combina com ela. A pessoa fica famosa com o nome, vai lá e troca porque casou, gente. Pelo amor de Deus. A Márcia também não gosta. Concordo com vocês. Nada de trocar nome. Agora teve um Golden Setter aqui que falou da Croácia. A gente está falando de uma seleção maior, né? Já que era uma seleção campeã olímpica, a melhor seleção aí dos últimos anos. Miyashiro. Obrigada aí, gente. A melhor seleção dos últimos anos, por isso que a gente colocou os Estados Unidos aqui no topo. Mas, Kaká, quais foram as outras seleções que ficaram devendo nesse Mundial? Turquia, né? Tanto que estão comentando aí a boca pequena que o Guidetti não continua, porque a Turquia não anda, é um investimento grande que está se fazendo há muito tempo, categorias de base, investimento no campeonato nacional, e o comportamento da Turquia é previsível, a gente sabe que vai afinar, né? Eu não gosto de falar assim, de rotular
jogadoras, mas é o que a gente vê. A equipe fica extremamente nervosa, extremamente perdida em quadra, não consegue se acertar. É um time bom, é um time com bons valores, mas que vão sumindo, né? A gente soube de algumas situações ali, por exemplo, da Gunners, que jogou muito prejudicada fisicamente, né? Mas um problema que não se resolve é o problema das pontas. Ah, tá, o Brasil resolveu. O Brasil saiu, 1 ano e meio atrás, a gente não sabia quem ia jogar. Júlia Bergman não ia para o Mundial, aquele monte de dispensa, Natália não ia mais jogar, e a gente falou assim, gente, nós não temos time. E o Brasil chegou na final. Então, é uma situação que um técnico do nível do Guidetti tem que resolver. Né? Tem que resolver. E a gente vê cada vez pior a Turquia. Em cada campeonato que ela entra, ela está pior. Menos credibilidade tem. Ele que é um técnico considerado um dos melhores do mundo, o problema ali é técnico, Kaká, ali na Turquia, para a Turquia não andar. Então, não dá para falar que é técnico, porque o Guidetti ele tem um currículo invejável. Ele formou grandes seleções. Ele é campeão em clube de vários torneios importantíssimos. Então, eu não sei o que acontece ali que um tempo atrás o pessoal até falava, né, que era porque ele convocava a mulher dele, mas agora nem ela faz parte mais da seleção, né? Então não tem mais essa. Você acha que pode haver essa troca faltando 2 anos para os Jogos Olímpicos? A Federação Turca já poderia fazer uma troca para tentar salvar o ciclo, porque foi um campeonato, assim como os Estados Unidos, a Turquia não jogou nada nesse Mundial. Nada. Eu não sei, Vanessa. Eu acho que não tem mais esse negócio de. Depois do que a gente viu nesse troca-troca aí antes de Paris, né? A França é uma delas, né? Depois de Paris veio o Bernardinho, entrou o Gianni às vésperas do Mundial. Teve outras seleções que agora eu não estou lembrando também, que de uma hora para outra trocaram o técnico. A Itália, né, que trocou o técnico do masculino, veio o De Giorgi. Exato, De Giorgi. Então, acho que... A Sérvia trocou o Terzic. Muito bem trocado, aliás. Né? Era melhor não ter trocado. Mas você acha que também... e é curioso, né? Garçonete da Santa Ceia. Eu sabia que tinha um que trocou em cima da hora. Foi a Eslovênia. Ah, é verdade. Saiu o Mark Lebedeu e entrou o romeno. Creato. Isso. Mas é curioso porque o Guidetti ele fez um excelente trabalho na Alemanha, fez um excelente trabalho na Holanda, levou a Holanda à semifinal olímpica. E na Turquia não acontece. Kaká, deixa eu só voltar um pouquinho para os Estados Unidos, depois a gente anda para frente. Kati Kirali, você acha que está pressionado também? Ou lá o voleibol não é tão cobrado assim? A galera não está nem sabendo o que aconteceu com os Estados Unidos no Mundial. Vanessa, com toda a minha experiência, eu estranhei o comportamento do Kirali. Eu não sei se não tem alguma coisa dele ou do grupo que ele não está satisfeito. Então, ou rola uma mudança geral, ou o Kirali sai, na minha opinião. Porque estava muito estranho, não é normal. A Miyashiro, que era praticamente, né, a técnica do time dos Estados Unidos. Romário, um beijo, Romário, saudades. E a gente se viu pouco nesse Mundial. Decepção, Estados Unidos, Holanda, Colômbia e Croácia, positivos, Chile e Japão em relação à Liga das Nações, Polônia e Canadá. Bom, vamos seguir nossa listinha, Kaká Bizoc, de decepções. Então, eu vou no Romário, aí o terceiro nome era exatamente a Holanda. A Holanda, eu também não sentia a Holanda uma equipe que podia avançar além do que ela foi. E ainda teve uma trajetória facilitada, né? Mas um time muito limitado, um time que dependeu de uma Anne Baus quando estava bem, quando encarou o Brasil, parece que já não estava mais no Mundial, e uma Celeste Plaque também que não anda, né?
Eu não gostei, não senti um time forte, como eu senti, por exemplo, a Bélgica. A Bélgica eu olhei e falei assim, cara, tá forte. A Holanda não. A Holanda, para mim, não ia chegar mesmo, né? Então foi uma seleção que me decepcionou bastante em alguns momentos. Eu também achei a Holanda uma seleção que não tinha um padrão de jogo muito moderno, sabe? Uma seleção que parece que ficou um pouco no tempo. E eu não sei também se o Salinger continua, viu, Vanessa? Não sei se não tem uma mexida aí de técnicos na Europa, sabe? Aquele jogar no liquidificador e ver aonde vai parar. O técnico da Croácia, o turco, deve estar com a cordinha no pescoço. A Croácia também foi muito mal, conseguiu perder da Coreia do Sul, ficou ali na penúltima posição do campeonato mundial. E é uma seleção europeia que costuma dar um trabalhinho ali para as grandes equipes, né, Kaká? Não era para ter ido tão mal assim. Só deixa eu explicar aqui o Júlio César. Não que eu tenha achado a Bélgica em condições de chegar ao título, de brigar, chegar numa semifinal. Mas em termos de força, se você colocasse assim, falasse assim, qual seleção que pode surpreender? Eu falaria a Bélgica em vez da Holanda, né? A gente viu a Bélgica na Liga das Nações indo lá para a segunda divisão e só a Herberts, só tinha ela, ninguém mais. E o time se acertou. As duas centrais, que eu achava que só bloqueavam, e quando bloqueavam, elas atacaram muito bem. Uma China ali que funcionava, que rodava. Se tivesse uma oposta mais consistente, né? A Bélgica mudou muito ali na saída de rede. Eu acho que uma companhia para Herberts, que não era Van Gestel, porque era uma jogadora mais de passe, de estar ali para essa função, eu acho que a Bélgica seria um time que podia surpreender, né? Então, essa força que eu falo, a força de você olhar e falar assim, opa, tenho medo, né? Ou pode ser melhor, daqui uns anos pode ser melhor. E a Holanda eu não vi. Eu lembro que você também falou sobre a levantadora, né, Kaká? Se a Bélgica tivesse uma levantadora melhor, esse time poderia subir aí de nível. No confronto direto, Bélgica e Holanda, a Bélgica acabou vencendo a Holanda. Essas duas equipes estavam no grupo A. Ribamar, Salinger só me lembra de 92, eu também, sempre que olho para ele, eu lembro que ele fez parte da seleção de 92. Era o levantador reserva que acabou jogando a final. Vanessa, outro caso que muita pouca gente sabe, né, é o seguinte: a Ilka van de Viver, que é a irmã da Van de Viver que jogou, né, a Ilka é mais velha, ela foi titular da Bélgica durante muitos anos, então não é a mesma Van de Viver que vocês viram jogar nesse Mundial, que era a levantadora de anos atrás. A irmã dela, a Ilka, a mais velha, ela abandonou a seleção da Bélgica uns anos atrás, acho que foi 2020 ou 2019, se não me engano. Sabe por quê? Porque ela falou que ela não aguentava a pressão psicológica que era treinar na seleção da Bélgica. Olha que coisa. Ela caiu fora, ela falou assim, não tenho, não vou ficar maluca com isso, não. Eu vou preservar minha saúde mental. Então, você vê como é exigente, né, esse meio alto rendimento. Se uma seleção como a Bélgica, uma jogadora pede dispensa porque ela não aguenta mais, e não é uma jogadora que participa do circuito competitivo de Liga dos Campeões, é uma jogadora mediana, né? Então, se ela tivesse, eu acho que também ela é muito melhor do que a irmã. Então, a Bélgica poderia pensar um pouquinho mais alto, sim. Algumas jogadoras acabaram tendo divergências com o técnico, né? Ficaram fora das últimas competições. Tem uma delas que até jogou aqui no Brasil, por exemplo, Lizzie Van Heck, oposta belga. Talvez essa Bélgica fosse mais forte, as Yellow Tigers. Kaká, você colocou Holanda, Estados Unidos e Turquia. Quais são os outros times que para você poderiam ter mostrado mais e ficaram vendo? Então, eu já tinha falado num programa aqui, logo depois da primeira fase, que a América do Sul me decepcionou, né?
Eu esperava mais da Colômbia, mais da Argentina, e a gente não teve. A Argentina ainda conseguiu avançar depois daquela vitória contra a Colômbia, e a Colômbia acabou que saiu do Mundial sem conseguir mostrar quase nada, né? Então, acho que a América do Sul fica devendo aí para a próxima competição. Apesar dos resultados, eu achei que a África evoluiu, mostrou uma evolução, principalmente o Quênia, com o trabalho do Lisomar. Então, não são resultados absolutos, né, Vanessa? É uma coisa assim de, na medida do possível, foi bem. E foi isso. A Bulgária, para mim, não me surpreendeu, né? Porque a Bulgária também faz tempo que não chega, tem jogadoras altas, jogadoras boas, mas o time não roda, não anda, não dá liga. A República Dominicana também, que eu adoro o trabalho, respeito pra caramba o trabalho que o Marquinhos está fazendo lá há tanto tempo, teve muita dificuldade esse ano, mas a gente olha para a República Dominicana e a gente fala assim, caramba, esse time é para jogar. E não joga, joga contra times pequenos, mas quando pega alguém do mesmo nível já tem dificuldade, quando pega alguém maior desaparece. E quando vai para quinto set, ele some. Então, é um time que a gente sabe que vai trazer bons momentos. Se você fizer uma edição de cada jogo da República Dominicana, né, e passar aí na página de Saque Viagem, vão falar assim, nossa, essa seleção é demais. Mas é só o melhor. O pior acaba fazendo com que o time fique sempre lá atrás. E uma que Não, nós vamos falar depois, né, do que eu achei bom. E, Cacá Bisoc, deixa eu trazer aqui a posição da República Dominicana. Elas ficaram na 11ª posição, à frente, por exemplo, de Holanda, Tailândia, Alemanha. Mas, Cacá, essa Coreia do Sul tem rumo? Ainda tem salvação a Coreia do Sul? Não porque tem, era uma não. seleção tão tradicional, né? Era tão bacana de vê-las jogar, e afundou de vez depois que a Kim se despediu, e houve também houveram aqueles problemas, né, com as irmãs Lee, a oposta também saiu da seleção. Eu sempre que vejo a Coreia do Sul e vejo o técnico espanhol à beira da quadra, eu penso, coitado, que bucha. Então, eu não conheço assim a fundo o que a Coreia do Sul faz lá dentro, né, de estrutura, mas esse grupo, do jeito que está, não tem futuro, não. Precisa começar tudo de novo. A Coreia do Sul ficou na 20ª posição do campeonato mundial. Ficou, inclusive, atrás aí do Quênia, né? O time do técnico Luiz Omar de Moura. Bom, decepções, fechamos a lista? Ou tem mais alguma seleção a se trazer aqui, a se mencionar? Não, acho que as outras que foram mal eu já esperava. Não achava que nenhuma delas, mesmo a Croácia, que o pessoal aí achou que foi decepção, para mim não foi, não. Já não esperava muito, não. Uma seleção que eu esperava um pouquinho mais e que chegou no Mundial e não conseguiu evoluir foi a da Alemanha. A Alemanha eu gostei na Liga das Nações, falei, opa, vai chegar bem no Mundial, e não chegou. É um time fisicamente muito fraco. Eu acho que precisa ganhar fisicamente e também aqui, ó, muito instável a Kastner.